O tema da minha mensagem hoje é a escolha de líderes. Aqui fala especificamente sobre apóstolo, mas é claro, né? Todo tipo de liderança. E até mesmo porque eu fiz uma pregação especificamente sobre apóstolo, então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 9. Vamos ler até o 14, depois o restante eu vou explicando. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu de seus olhos, falando a respeito de Jesus Cristo, claro, não? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, a quem dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Primeiro aqui já diz, né? Com os irmãos dele. Não é este o assunto, mas existem outras passagens que mostram que, de fato, Jesus teve irmãos no plural. E ali não é primo, não, é irmão mesmo. Irmão mesmo. Se eu não me engano, cita o nome de 4 deles e diz: e não estão entre nós todas as suas irmãs, sendo bem benigno, 2 no mínimo, né? Ou seja, pelo menos 6 irmãos ali Jesus teve. Na última mensagem, aqui no livro de Atos, na última exposição, eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o que é, sobre o indício de que você foi batizado ou não, qual a finalidade de se ser batizado com o Espírito Santo, se ele acontece antes, ou melhor, se ele acontece durante a conversão ou em um momento posterior. Eu dei basicamente ali 2 pontos de vista, falei, claro, o qual nós acreditamos, e falei sobre como ser cheio do Espírito Santo e qual a função de ser cheio do Espírito Santo. E é claro, ela tem um objetivo. Isso foi falando semana passada. E hoje, para encerrar o capítulo 1 aqui, eu quero passar pelo menos 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é uma promessa animadora. Olha o que vai dizer no versículo 9. Acompanha comigo novamente. Depois, aqui vai a respeito de Jesus Cristo. Lembra disso? Depois de dizer essas coisas, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, algumas versões dizem, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo em que o vistes subir. Lembre-se, Jesus Cristo aqui, ele tinha morrido, ressuscitado, e 40 dias depois da sua ressurreição, ele apareceu em algumas visitas periódicas aos seus discípulos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ele chegou a aparecer a cerca de 500 pessoas. Não todos os dias, mas bem de forma periódica ali. E o que está acontecendo aqui quando ele é assunto aos céus, quando ele é levado aos céus, é de fato o fim de seu ministério num corpo terreno. Ou seja, naquele momento ali, Jesus estava findando o seu ministério terrestre, com o seu corpo terrestre, e indo para que o Consolador pudesse vir. É isso que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 1, versículo 9. E é claro, né, o objetivo nosso aqui não é discutir a respeito da ascensão de Jesus Cristo em relação à física, à cosmologia, saber geograficamente qual o local do céu. Olha, ele pegou esse caminho aqui, onde será que é? A entrada é onde? Não é este o objetivo. Aqui, claro que não. Lucas, ele quer dizer apenas que Jesus, neste momento, ele está deixando o cenário terrestre, ao qual nós vivemos aqui como seres humanos, e entrando na glória celestial. Apenas isso. Jesus, lembra que ele já havia prometido aos apóstolos que ele sempre estaria com eles? O Evangelho de Mateus, a última frase do Evangelho de Mateus é a seguinte: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, isso que esses anjos estão falando aqui não é algo novo. Eles estão apenas ratificando, confirmando, reafirmando aquilo que o próprio Jesus Cristo já havia dito. Não vai haver um dia sequer da existência de vocês em que não esteja junto. Ainda que não esteja presente fisicamente, porque eu estou indo aos céus. Mas o Consolador, o Espírito Santo,
sempre vai estar. Portanto, os anjos não estão expondo uma nova revelação, nada disso, mas reafirmando, repetindo, para que os discípulos pudessem mais uma vez terem certeza de que eles não estariam sozinhos. E por que era importante eles saberem que eles não estariam sozinhos? Ora, porque a perseguição iria se intensificar. O líder deles tinha sido morto. E então todos os canhões voltariam para eles. Eles seriam os perseguidos. Tanto é que no capítulo 12 ou 14, se eu não me engano, nós vemos Tiago, apóstolo, morrendo, sendo decapitado. Nós vemos Pedro sendo preso e uma perseguição ferrenha sobre toda a igreja. Então, era mais que necessário que eles tivessem mais certeza de que não estamos sozinhos. Ainda que o mestre não esteja de corpo presente, ele diz, convém que eu vá para que o Consolador venha. Essa era a promessa dele para os seus discípulos. É tão certo que em Lucas, capítulo 21, versículo 27, olha o que o evangelho de Lucas vai dizer. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus Cristo, ele vai, de que jeito? Com as nuvens o encobrindo. E o evangelho de Lucas diz exatamente o que foi falado aqui. Da mesma forma com que ele foi, ele vai voltar. Tenham essa certeza. Eu não sei, de fato, qual é o meu futuro. Não. Esse papinho aí de que você tem a chave do seu futuro. Mentira! Não sabemos. Eu não sei qual vai ser o futuro dos meus filhos. Eu faço de tudo para que eu possa os encaminhar na verdade, naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é piedoso. Se eles vão seguir o meu caminho ou não sei. Isso não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle é ensinar da melhor forma possível. Eu não sei qual é o futuro de vocês. Não sei. Eu não sei o que vai ser amanhã de nós. Talvez você esteja cheio de planos, né? Não, amanhã eu tenho que acordar cedo, depois do café tem que fazer isso, aquilo, na hora do almoço tem que ir para tal lugar, final de semana, nossa, não posso esquecer esse compromisso, não sei na onde. Eu não sei. Olha o que Tiago vai dizer. Não fique dizendo por aí, amanhã faremos isso e aquilo. Não, se Deus quiser, faremos. Por quê? Porque não sabemos. De fato, não temos o controle dessas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse Jesus que subiu, vai descer. Esse Cristo que foi, a palavra de Deus diz que ele vai voltar. Quando amanhã, não sabemos. Na verdade, não sabemos de nada. Não sabemos nem se o sol está no lugar dele agora, sabia? Ah, pastor, mas está de noite, né? Não, mas amanhã, meio-dia. Olha amanhã, meio-dia para o sol. Você jamais vai poder dizer assim, olha, o sol está lá, porque eu estou vendo, eu estou sentindo. Você não pode dizer isso, sabe por quê? A luz do sol demora cerca de 8 a 9 minutos para chegar aqui na Terra. Ou seja, o máximo que você pode dizer é o seguinte, há 8 minutos atrás eu tenho certeza que o sol estava lá. Porque se ele apaga, são 8 minutos para chegar até aqui, então não temos a certeza de nada, a não ser da volta do Senhor. Essa certeza eu e você temos. É por isso que em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, olha o que a Escritura diz. Não se turbe ou perturbe o vosso coração. Jesus dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a única certeza da vida que nós temos. Disso você pode ter. Nenhuma de suas promessas falharam. Por que você acha que essa daqui vai falhar? Não vai. Olha, eu poderia dar para vocês aqui inúmeros motivos do porquê eu sou cristão. Inúmeros. Pela transformação de vida, não só da minha, mas de muitas pessoas que creram nesse evangelho e eu vi que de fato foram transformadas. Mas eu poderia escolher hoje apenas a questão das profecias. Todas as profecias que se cumpriram de forma cabal em Jesus Cristo, coisa que nenhuma probabilidade do mundo teria a capacidade de acertar. Veja, meticulosamente, qual é a probabilidade de eu acertar daqui a... Vou nem muito longe. Daqui a 3 eleições, 12 anos. O presidente e o vice-presidente do Brasil. É mínima. Mínima. Mas veja as profecias. Todas elas, das mais simples às mais complexas, cumpridas à risca.
onde Jesus nasceria. Estava escrito? E tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar entre as grandes, mas em ti haverá de nascer aquele que vai reinar, que vai governar as nações. E Jesus nasce em Belém. E lembra qual foi o contexto ali? Perseguição, censo. E então, coincide José e Maria terem que ir para a cidade de origem. E o texto diz assim: e aconteceu de quando eles chegaram lá, que se cumpriu os dias de Maria, então ela teve Jesus Cristo. O decreto de um governador ímpio fez com que José pudesse se locomover de onde ele estava para Belém, e dali nasce Jesus Cristo. Ou seja, até os governantes ímpios e malignos estão debaixo do controle do Senhor. Nada acontece sem que ele decrete, que ele autorize. É por isso que eu acredito. Veja as profecias de onde Jesus nasceria, como ele viveria. Lembra em Nazaré, para que você chamar de Nazareno. Na Galileia. Diz a Escritura que nenhum de seus ossos seria quebrado, porque até então essas outras profecias, você pode pensar de que maneira? Jesus Cristo, ele era um cara esperto. Ele conhecia a Escritura, então como ele via o papel do Messias, ele apenas ia cumprindo. Não, calma aí, eu tenho que ir para o Egito, Nazaré, Galileia, eu vou para lá. Você pode pensar assim, ele era esperto. Pode ser, tem essa possibilidade? Tem, claro que tem. Ele é um picareta. Mas e aquela profecia? Nenhum de seus ossos seria quebrado. Como? Como? Ele teria controle sobre isso. Lembra que os soldados romanos, eles quebram o joelho de um ladrão. Era uma forma de abreviar a morte, né? O sábado estava chegando. E então você está com o corpo ali, você quebra o joelho, automaticamente a respiração fica com mais dificuldade, taquicardia, infarto e morre. Acaba. Eles quebram o joelho de um ladrão, quebram do outro, e chegam em Jesus Cristo. Não precisa. Porque ele já havia morrido, ou melhor, já havia se entregado. E então nós vemos os evangelhos dizer assim: para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta, nenhum de seus ossos seria quebrado. Eu poderia citar inúmeras, mas esse é um dos fortes motivos para que eu sou cristão. Um dos fortes motivos. Agora, a entrada de Jesus Cristo no céu, com o corpo glorificado, é também a minha e a você a certeza de que o mesmo vai acontecer com a gente. Saber que a morte não o deteve, que a sepultura não foi capaz de segurá-lo, e que ele teve seu corpo glorificado, ascendeu aos céus e entrou nos portais celestiais, e ele disse que isso também aconteceria conosco. E se aconteceu com ele, eu e você podemos ficar sim em paz. Saber que o dia que os nossos olhos fecharem para esse mundo aqui, não é o fim. Eu acho legal, né? Eles colocam em lápides lá, né? Aqui jaz fulano de tal. Não é aqui jaz o corpo mortal que se deteriora. Nós iremos para o mesmo lugar do nosso Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, o que ele diz é que o Consolador será nosso companheiro. Nos dias de aflições, de angústias, de luta, nos dias de trevas e de tempestade, ainda assim, nós não estaremos sozinhos. Temos um Consolador, quem nos consola, temos um advogado que nos defende, não é isso que João diz? Olha, não pequeis, filhinhos. Até a expressão é maravilhosa, né? Filhinhos. Mas se pecares, lembrai-vos, há um advogado diante do Pai. Até a volta de Jesus Cristo, o que eu e você temos que fazer é exatamente o que esse povo fez. Sabe o que eles fizeram? Andaram em perfeita obediência. Obedeceram. Obediência. Olha o versículo 4, não é da pregação anterior, mas acompanha comigo. Atos 1:4. Enquanto participava de uma das refeições, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele que de mim ouvistes. Ou seja, Jesus Cristo havia ressuscitado, e essa, em uma de suas visitas físicas, ele disse: olha, não se ausentem, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam a promessa que vocês ouviram de mim. E no versículo 12 e no versículo 14 nós vemos mais uma vez ele dizendo isso. Então eles voltaram, olha a obediência desses homens e mulheres. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e os demais discípulos. Verso 14. E unidos, todos se dedicavam à oração
juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que esses homens e mulheres fizeram? Eles obedeceram aquilo que Jesus já havia ordenado outras vezes. Não saiam de Jerusalém. Permaneçam, e permaneçam como? Orando. E é interessante, você percebeu? Eu acho que tem 4 ou 5 cultos que eu tenho falado sobre a importância da oração, de orar para saber a vontade de Deus, de não agir por impulso, de se não souber aquilo que Deus disse, aquiete-se, espere. Tem uns 4 ou 5 cultos que eu tenho falado a mesma coisa, tanto no Evangelho de Lucas como na carta, aqui no livro de Atos. E veja, eu não combino esses textos, eu apenas vou pegando de forma expositiva e por vezes coincide de falar a mesma coisa em livros diferentes. Ora, eu não tenho dúvida que por vezes é Deus bradando à igreja para que vocês de fato prestem atenção na importância de obedecer aquilo que Ele ordena. E Ele constantemente falando aqui a respeito da oração. Retornem a Jerusalém, e eles retornam como de costume. Você lembra que em Lucas, eu pregando sobre Jesus no Getsemane, domingo passado, ou retrasado, não lembro? Retrasado. Dizendo assim, e Jesus, ele, de forma habitual, orava. Tanto é que quando Judas ele reúne a turba para ir atrás de Jesus Cristo, o que ele faz? Ele não precisa sair procurando pela cidade. Ele diz, ele tem o hábito de orar em tal lugar. É só ir lá. E de fato ele vai e acha. Orar. Orar. A oração é importantíssima na vida do cristão. Tanto homens como mulheres nós vemos aqui fazendo a mesma coisa. E eu sei que hoje em dia, né, por conta do advento feminista, que tem invadido muitas igrejas, mas qual a função da mulher? Aqui tem uma delas, oração. Oração é algo que serve a todos, orar. E tanto essas mulheres como esses homens foram obedientes. Eu gosto da versão Revista Atualizada, que diz assim, e perseveravam em oração. Por que perseveravam, queridos? Porque por vezes é difícil, claro que é. Você acha que é prazeroso orar todo dia? Você acha que eu acordo de manhã, 5h30, dobro o joelho, glória a Deus, que bom orar. Não, eu acordo querendo dormir. Eu sou gente. É por isso que por vezes é necessário perseverar, insistir. Por toda a Escritura nós vemos esse estímulo à oração. Jesus no Getsemane diz, orai, para quê? Para que vocês não entrem em tentação. E como eu disse alguns domingos, antes de se cair em pecado, primeiro se cai na falta de oração. Então quando você vê um crente errando, pecando, falhando, não é porque a tentação foi muito grande, é porque ele foi falhando em princípios básicos como de orar. E se nós falhamos em coisas básicas, Deus, não vamos conseguir nos manter em coisas mais difíceis. Não vamos conseguir. Jesus disse que nós devemos orar. Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Ou seja, a oração deve ser um ato contínuo na minha e na sua vida. Será que esses homens e mulheres, eles de fato experimentavam mais do mover e do poder de Deus porque eles eram especiais ou porque eles eram mais obedientes? Oravam de forma habitual, oravam de forma constante, eram mais unidos. Lembra? Sempre unidos, sempre orando e sempre buscando a Deus. Se nós queremos ver o mover de Deus, seja na nossa vida em particular, seja na vida da nossa igreja, família, cidade, nós temos que seguir esse princípio do início da igreja. Orar de forma habitual e constante, reunido com os irmãos. E aqui também você já acaba com os desigrejados, né? Como assim? Está aqui o povo reunido, orando, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Isso é ser igreja. Esse é o começo da igreja, esse é o padrão das igrejas. E segundo para encerrar, põe ele, por favor. Segundo e último princípio, características da liderança da igreja. Veja, entre a ascensão de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito em Pentecostes, houve um período aí de 10 dias, esses homens e mulheres obedecem aquilo que o Senhor tinha ordenado, sejam orando. E então, pelo fato de eles perseverarem esses dias em oração, serem obedientes, eles foram recompensados. É para você ver, meu irmão, não adianta. A obediência sempre vai ser recompensada. Sempre. Se a recíproca é verdadeira, claro que é, a desobediência traz punição, a obediência sempre será recompensada.
ainda que não da forma que queríamos, no tempo que queríamos, mas a obediência sempre será recompensada. Mas Pedro disse que havia outro assunto importante também. Além da importância de orarmos e esperarmos o que Jesus mandou, Pedro diz, tem um outro assunto que nós devemos atentar. Ora, está faltando um apóstolo. Então no versículo 15, acompanha comigo, vamos continuar aí. Versículo 15 a 17, olha o que vai dizer. Naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse, irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que se perderam, pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. O que Pedro está dizendo é, olha, este número precisa ser completado. Pedro, então, ele começa o seu discurso, e veja, ele começa o seu discurso chamando a atenção para, é necessário que se cumpra a Escritura. Este é o princípio de toda a igreja decente, bíblica e correta. Cumprir a Escritura. Em relação ao passado, óbvio que é verdade, nós vemos Pedro dizendo isso aqui, é um fato. É necessário que a Escritura se cumpra, então precisava, claro, que o número fosse completo. Mas é verdade também em relação à igreja presente. Claro. Cumprir a Escritura é o principal objetivo, sendo redundante, eu acho, né? Acho que é redundância. É o objetivo de toda a igreja. Essa é a nossa função. Olhar para a Escritura e fazer aquilo que é correto. Este é um bom indicativo de que a nossa fé não é fábula, não é um salto no escuro. Porque, como eu disse, olha o tanto de profecias cumprindo. E Pedro aqui cita mais uma. Cita mais uma. Não, o Espírito Santo falou pela boca de Davi. Essa deve ser a característica da igreja atual também. Nós estamos aqui, irmãos, não é para inventar nada. Você pode ver. Eu acho que quem está aqui há mais tempo na igreja, o Tiago, Maria Laura, o Edivaldo, anos na igreja. O Tiago tem 15 anos na igreja. O nosso culto não muda. Veja, começa com oração, depois louvor, depois pregação e termina orando. Porque a gente não está aqui para inventar nada. O pastor podia fazer uma meio diferente. Não. Esse aqui é o padrão. Estamos aqui apenas para cumprir a Escritura. Este é o nosso objetivo. Não estamos aqui para ter ideias. Estamos aqui para olhar o que Deus diz e cumprir aquilo que Deus diz. Simples. Este é o regulamento, pronto. Agora, veja, as características de um apóstolo, eu já mostrei há 2 quartas-feiras, se não me engano, né, passadas. Mas qual que é o contexto aqui? Antes do Pentecostes, era necessário que esse número se cumprisse, até mesmo porque Jesus aqui ele está fazendo um paralelo, desde o Antigo Testamento, lembra? 12 patriarcas, as 12 tribos, então o número aqui é o mesmo, né? 12 apóstolos também. E Jesus Cristo ele vai falar sobre as características de um apóstolo. E eu disse que essas características ninguém atualmente tem. É por isso que o número precisava ser encerrado ali. Acompanhe comigo, versículo 21 e 22, por favor. Se você não ouviu a pregação sobre apóstolos, ouça depois. Assista. Deixe seu like, clique e compartilhe. Acompanhe comigo. Versículo 21 e 22. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, essa é a característica para ser apóstolo. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Quais os requisitos apostólicos? Ter sido escolhido, andado e treinado pelo próprio Jesus Cristo. E não só isso, também ter sido testemunho da ressurreição. Ter visto Jesus morto na sexta, ressurreto no domingo e visto ele ser assunto aos céus. Qual dos apóstolos vivos de hoje, dos apóstolos modernos, tem essas características aqui? Nenhum. É por isso que, como eu disse, né, apóstolo bom é apóstolo morto. Esses de fato são bons. É tão certo que em Atos 12, 2, Tiago, apóstolo, morre. E ali, quando Tiago morre, você não vê eles fazendo uma eleição para o novo apóstolo, não acaba. Tiago morre, fica 11. Eles vão morrendo e o número vai se acabando. Por quê? Foi necessário aqui que fosse eleito mais um, simplesmente para que se cumprisse antes do Pentecostes, depois não é mais necessário.
Portanto, essa decisão a qual nós vemos aqui, onde Matias ele é levantado como substituto de Judas, não foi uma decisão meramente tomada pelos apóstolos, mas foi uma decisão também tomada pelo próprio Cristo. É isso que nós vamos ler no versículo 24. Acompanhe comigo, por favor. 24 até o 26. E orando, mais uma vez, né? Vai fazer alguma coisa, ora. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para assumir o lugar neste ministério apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então, tiraram sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Deste modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Ou seja, aqui talvez você possa pensar assim, pastor, mas como assim tiraram sorte? Foi moedinha? É cara e coroa para escolher? Oh Deus, que dificuldade, hein? Talvez é por conta de textos como esse daqui que a gente vê muitas pessoas, né? Senhor, me dá um sinal. Uma vez eu vi um rapaz, tinha uma decisão seríssima para tomar. Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. A cortina balançou do vento, assim, é Deus. Oh, glória. E fez borrado. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Como assim? Eu sei que, por exemplo, você vai ler Provérbios 16, vai dizer assim, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Não é sorte, sorte. Nós vemos alguns casos na Escritura, no Antigo Testamento a gente via muito isso. Jonas. Lembra que os marinheiros tiram a sorte e a sorte recai sobre Jonas. Quando eu preguei sobre Jonas aqui, eu expliquei mais ou menos ali, era algo no sentido de, mais ou menos parecido com pedrinhas que eles jogavam, pretas e brancas ali, então tantas pedrinhas para um lado era sim, tantas era não. E assim eles foram eliminando e acharam Jonas. Até mesmo o sacerdote no Antigo Testamento tinha Urim e Tumim, para saber a vontade de Deus. Senhor, qual pedrinha brilhar é a sua vontade. Era mais ou menos isso. Nós vemos o povo tirando sorte para distribuir a terra, e a sorte cair sobre cada família. Nós vemos eles tirando sorte para descobrir o pecado de Acã. Lembra? 12 tribos. Olha, quem pecou? Tira sorte. Ah, tá bom. Sobre essa tribo. Depois sobre essa família. Depois sobre essa casa. Depois achou o cara. Então nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós vemos, na verdade, até no começo ali do Novo, que ainda está na Antiga Dispensação, os soldados tirando sorte para ver quem ficava a respeito, com a roupa de Jesus Cristo, né, com o manto dele. Todavia, se você continuar lendo a Escritura, você vai ver que depois do derramamento do Espírito Santo do dia de Pentecoste, essa prática cessa. Não tem mais. Essa questão de tirar sorte. Você não vê a igreja primitiva dando autonomia para que isso continuasse sendo praticado. E eu sei que em relação a líderes da igreja, nós não vamos escolher líderes com base em cara coroa, pensa bem, ou palitinho, né? Quem tirar o palitinho maior vai ser líder de pequeno grupo. Claro que não. Agora, mesmo neste caso aqui, já estou encerrando, mesmo neste caso, onde eles tiraram sorte, veja, muitos critérios antes foram cumpridos. Muitos. 120 pessoas. Então, é só você lembrar. Por exemplo, primeiro esses critérios que nós lemos aqui, né? Desde o batismo de João, estava com a gente, que viu Jesus Cristo ressurreto, viu Jesus Cristo ser assunto aos céus, várias características. Nós vamos chegar mais à frente em Atos 6, onde Pedro diz assim, olha, tinha umas viúvas que estavam reclamando que estavam ficando sem cesta básica, sem alimentos, e ele diz, olha, separa aí, 7 homens. E ele vai dar a característica daqueles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Para distribuir cesta básica. Então, havia inúmeras características aqui antes deles tirarem sorte. E se mesmo depois de cumprir os requisitos bíblicos, às vezes acontece, né? Você tem que tomar uma decisão importante. De repente, você se baliza pela Escritura, isso que se espera. Só que às vezes, mesmo se balizando pela Escritura, igual esses homens aqui, olha, nós oramos, pedimos direção, colocamos essas qualificações, ainda assim tem 2, e a gente precisa de 1. O que faz? O que eles fizeram? Oraram. Assim deve ser na minha, na sua vida. Às vezes é uma decisão importante que você tem que fazer, você olha para a Escritura e vê o que a Escritura diz. Não sai por aí pedindo sinal, sendo doido. Não. Se você precisa, por exemplo, você não precisa, né, na verdade, pedir sinal a Deus sobre, Senhor, que igreja devo congregar? Tem essa daqui, que é bíblica, e tem suas falhas. Tem essa aqui que é herege e tem suas falhas. Ora, você não precisa orar em relação a isso.
Ah, mas essa aqui é mais próxima da minha casa. Como já disse Paul Washer, não vai à igreja mais próxima da sua casa. Vai à igreja mais próxima da Bíblia. Ainda que você tenha que andar quilômetros para chegar a essa igreja. Você precisa orar, por exemplo, diante de 2 empregos, quando 2 empregos são empregos honestos. Se você tem 2 opções, uma é trabalhar de forma justa e honesta, outra você tem que, sonegar uma coisinha aqui, a outra ali, dar um cambalzinho aqui. Oh, Deus, não precisa orar. Se você é irmã e quer casar, daí tem lá 2 príncipes encantados. Um mais ou menos bonito. O outro, um deus grego. Oh, glórias. Só que ímpio. Não, você não precisa orar. É o feinho ali. Depois o amor embeleza. Lembre que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Seu marido tem que ser cheio de Deus, assim pelo menos o rosto vai ficar mais bonitinho, né? Mas então você não precisa orar, pedir direção a Deus diante disso. Agora é diferente, por exemplo. Eu lembro uma vez, outra vez eu dou exemplo, desse irmão lá de Guará, e ele estava em dúvida sobre quem casar. E tinha 2 irmãs que falavam, as 2 ali, ele estava de olho nas 2, só que ele queria que não queria ele, né? Irmão, ela está vindo na igreja faz tempo, mas não sei se é muito crente não, hein? Cuidado! Não, vou orar para Deus fazer a vontade dele. Oh, Deus, aquela do cabelinho liso ali é maravilhosa, mas faz a tua vontade. Mas olha que corpo, Senhor, mas a tua vontade. Que sorriso, Senhor. A tua vontade, Senhor. Não é nada, ele queria que ouvir o eco da voz dele. Mas diante de situações assim, quando você vai ali separando e de repente 2 pessoas são de Deus, o que você tem que fazer? Tem que fazer igual a eles aqui, descer a hora. Ora, fala, Deus, mostra para mim aí. É assim que tem que ser. E enquanto a liderança na igreja, para encerrar, por exemplo, nós não vamos, assim como foi escolhido Matias, nós não vamos tirar sorte para escolher bons líderes. Claro que não. O povo de Deus, ele lançou sorte, ele não lançou sorte, melhor dizendo, você não vê. No ministério de Jesus Cristo, eles estão lançando sorte, não vê. Depois do Pentecoste, eles estão lançando sorte que você não vê, só vê aqui apenas nesse período. Porque se nós queremos hoje saber qual é a vontade de Deus, meu Pai do céu, a coisa mais fácil do mundo, leia. Ai, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Mas de forma audível, leia em voz alta. Vai ser o próprio Deus falando com você. E então você não lê, depois você fala, mas Deus não falou comigo. Além do mais, lembra que em João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra. Ou seja, este é o nosso guia hoje. É por isso que Lutero diz, olha, eu fiz um pacto com o meu Deus, de que, olha, eu não preciso que ele me mande anjos, que ele me dê revelações, mas a verdade contida na Escritura tem tudo que eu preciso para uma vida justa e santa que glorifica o Senhor aqui na terra. E assim deve ser comigo e com você. Não precisamos de nada além disso. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Escritura. E em relação à escolha de líderes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas veja, primeiro, esses 2 homens, eles foram aprovados pelos apóstolos, ou seja, é necessário que a liderança aprove, mas depois de serem aprovados pelos apóstolos, era necessário que a igreja também aprovasse. Tanto é que todos oraram, os 120, para que Deus pudesse dar direção. E em relação à igreja também é a mesma coisa. Olha o versículo 23 e 24, para a gente encerrar. Versículo 23 e 24. Então, apresentaram os 2, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Então, quando às vezes chega alguém em nossa igreja e diz, eu tenho chamado para ser pastor, eu digo, glória a Deus, estamos precisando. Contrata-se. Estamos precisando. Só que não basta você dizer, eu fui chamado. Porque por vezes o chamado é particular. É necessário que a igreja reconheça também. É necessário que você saiba ensinar, essa é uma das características para se poder liderar. Se você ler Timóteo e Tito, Paulo vai dar as qualificações daquele que é chamado ao episcopado ou ao pastoreio. Eu coloquei ali, põe ele, por favor. 1 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 7, diz assim, fiel é essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, ou seja, ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato,
inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Essas são as características. Não dado ao vinho, não neófito, não novo convertido, que governe bem a própria casa. É de suma importância, porque você imagina, se o cara ele não consegue domar os filhos dele, governar os filhos dele, a esposa, como que ele vai governar a igreja? Não tem como. Que Deus de fato nos dê a graça de que a cada dia ele possa levantar homens com essas características. E é isso que você deve buscar, meu irmão, minha irmã, numa igreja. Quando a Escritura diz irrepreensível, né, como ali no começo ali, irrepreensível, não que seja perfeito, claro, não existe essa pessoa. Mas devemos buscar líderes piedosos, sábios e, de fato, comprometidos com a palavra. Quero saber se o seu pastor é, de fato, comprometido com a palavra de Deus? Veja o que ele já perdeu por conta da palavra. Veja isso. Analise. Analise a família. A esposa. Sim, os filhos. Isso é importante. Antes de escolher uma igreja a qual você vai congregar, todas essas coisas devem ser colocadas em xeque. E se assim você achar, mesmo assim ele não vai ser perfeito, sabe que você está numa igreja séria, numa igreja boa, numa igreja que vai errar com você, e que você vai errar com a igreja, mas ainda assim você está fazendo parte de uma igreja verdadeira e bíblica. Amém, meus queridos?